Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui numa quarta-feira com uma palavra para você. Na verdade já são 11 horas da noite, mas eu creio que Deus tem algo especial para a tua vida, tá certo? Mas eu queria te pedir um favor, né? Como é comum, né, se pedir. Eu queria que se você assistir esse vídeo até o final e você crê que Deus falou com você, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, tá? Eu vou comentar, todos os comentários eu vou procurar responder. E eu também queria te pedir que você usasse as suas ferramentas. Você que tem Instagram, que tem Facebook, WhatsApp, os grupos, e você sabe, conhece alguma pessoa que de repente essa palavra pode abençoar a vida dessa pessoa, não deixe de compartilhar, tá? Não guarde essa palavra só com você, tá joia? Então vamos lá. Talvez você tenha reparado, né, ou ficado curioso no título desse vídeo, né, que o título dele é Ele Nunca Atrasa. Assim, que coisa interessante, né? Ele nunca atrasa. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre justamente isso. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Antes de a gente ler um pedacinho da palavra, eu queria te fazer uma pergunta. Você já se atrasou na vida? Eu já. Algumas vezes eu já me atrasei, já perdi compromissos. E é coisa muito chata, né? Assim, na verdade, é chata dos dois lados. É chato quando a gente se atrasa, ou também é muito chato quando alguém atrasa com a gente, né? Quando às vezes nós esperamos por alguém ou aguardamos alguma coisa acontecer, essa coisa demora a acontecer, atrasa, a gente fica ansioso, a gente fica às vezes angustiado. Todos já passaram por isso ou passam por isso, né? Alguns atrasam, eu, por exemplo, já me atrasei por algumas vezes ao chegar no meu trabalho, certo? Então, é uma situação que todos nós vivemos, certo? A questão do atraso. E justamente a reflexão de hoje à noite é sobre isso, né? E eu queria ler um pedacinho da palavra de Deus. Está lá no Evangelho, estou lendo aqui no notebook, está lá no Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 37. Olha o que diz a palavra aqui, assim, olha. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Cara, que texto tremendo, né? Esses 4 versículos, na verdade, talvez você ouvindo eu falar assim, você já tenha captado de que parte, né? De que história faz esses versículos, né? Fala, na verdade, da morte de Lázaro. E Lázaro fazia uma parte de uma família, né, que eram de 3 irmãos. Era Lázaro, Marta e Maria. Para quem conhece, por exemplo, Maria, esses 3 irmãos, eles conheciam Jesus. Na verdade, nesse próprio capítulo, diz que eles amavam o Senhor, assim como o Senhor já os conhecia e já os amava. Tanto que você vai ver que Jesus, por um momento, ele chorou. Ele se compadeceu daquela situação. Entendeu? Mas o fato interessante dessa história toda, né? Claro, na verdade, a gente pode tirar dessa história muitas coisas importantes, né? Muitos princípios para a nossa vida. Mas eu queria te atentar para pelo menos um deles. Vamos lá. Maria, por exemplo, né? Também está escrito nesse capítulo, depois você pode ler com calma, né? Capítulo 11 de João. E vai relatar que Maria, por exemplo, ela conhecia o Senhor. Ela foi aquela mulher que ela ungiu Jesus, que ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Vocês conhecem essa história. Ela foi aquela mulher que ungiu o Senhor. Ela amava o Senhor. E diz que num determinado momento chegaram alguns até Jesus e falaram assim, Senhor, vai até Maria e Marta te chamam porque Lázaro está enfermo. Ele está doente. E diz que Jesus, depois de receber essa notícia, ele ainda permaneceu no local que ele estava por 2 dias. Falei, caramba, cara, eu fico imaginando
como ficaram o coração de Marta e Maria. Porque, como eu falei, elas conheciam o Senhor, então elas sabiam do que Jesus era capaz. Era capaz de chegar ali, onde Lázaro estava, e impor as mãos sobre ele e ele seria curado. Mas não, diz que Jesus ainda permaneceu por 2 dias. E depois ele conversou com os discípulos, falou que ele ia até onde estava Lázaro, até disse que Lázaro havia morrido. E diz que quando ele chegou perto já, né, quando eles partiram lá para onde Lázaro estava, e quando eles chegaram perto, diz que Marta saiu, descobriu, né, soube que Jesus já estava chegando, e ela saiu ao seu encontro. E diz que quando Marta chegou perto de Jesus, falou assim: Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não havia morrido, não teria morrido. E eu fico assim, caramba, cara, olha a expressão dela, né? Poxa, como se ela dissesse, pô, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor não tivesse se atrasado, meu irmão não estaria morto. E diz que Jesus, com muito amor, falou assim: olha, Lázaro vai ressuscitar. E ela falou assim: não, eu creio, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, né, no último dia. E Jesus falou assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu até falei isso no último vídeo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E diz que Marta saiu, foi para casa e esteve com a sua irmã e contou para Maria que Jesus estava ali, já perto. E diz que imediatamente Maria também saiu ao encontro de Jesus. E diz que Maria chegou perto de Jesus, se prostrou e disse exatamente o que Marta declarou. Falou assim: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Falei, caramba, cara, eu fico, como eu falei, a gente fica imaginando a situação dessas irmãs, sabe? Elas conheciam o Senhor, elas amavam o Senhor, e elas sabiam que o Senhor era poderoso para curar o irmão delas. Só que Jesus, ele queria mais. Ele queria se mostrar mais, sabe? Não, ele queria, na verdade, revelar a glória. É uma coisa, Jesus, ele é tão tremendo, né? E ele nos ensina tantas coisas que ele fala assim: olha, aqui é até onde vocês acham que eu posso ir, mas eu vou mostrar para vocês o impossível. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não existe coisas em que o nosso Deus não possa realizar, não possa concretizar, sabe? E ele falou ali: olha, se vocês creem, se creem, vocês verão a glória de Deus. E é assim que Jesus faz, sabe? Jesus transforma. O corpo já cheirava mal, já podia estar naquele processo de decomposição, não importa, podia estar morto há 1 semana, há 10 dias. Mas Jesus é Jesus. E por que eu estou trazendo isso nessa noite para você? Porque assim como eu, talvez você hoje esteja esperando algo em Deus, ou você tenha já se frustrado, sabe, de não ver algumas coisas acontecendo na tua vida. Desculpa. Mas eu quero que você saiba, sabe, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem já esgotou todas as suas capacidades, ele pode. E eu sou um testemunho vivo disso também. E eu vou contar bem rapidinho aqui o que aconteceu na minha vida, porque eu sei que isso que eu falei, sabe, de achar às vezes que Deus está atrasado, de que o Senhor está atrasado, que Ele se esqueceu de nós. Todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. Talvez você que nem conhece o Senhor ainda, eu quero te dizer nessa noite, sabe, que Ele pode transformar a tua vida, que Ele pode sim, transformar aquilo que você acha que não é mais possível. E o nosso Deus, Ele nunca se atrasa. Ele sabe o momento certo. Ele sabe a hora certa de manifestar a glória dEle. Comigo não foi diferente, sabe? Eu passei por momentos difíceis. Eu sou casado há 31 anos e logo no início do nosso casamento, eu e minha esposa, nós queríamos ter um filho, sabe? E oramos sobre isso e passamos alguns anos buscando a Deus e esperando a Deus. E Deus sempre confirmou, sabe, que nos daria um herdeiro, nos daria o filho da promessa.
e pessoas oravam pela gente, pastores colocavam as mãos sobre a gente e oravam, sabe, nos abençoavam, e a gente creu, sabe, só que os anos foram passando, e com os anos se passando, o tempo às vezes é o nosso inimigo, sabe, a nossa fé muitas vezes fala assim, poxa, não vai mais acontecer, não vai mais acontecer, não vai mais acontecer, e Deus mais uma vez dava uma palavra e renovava a nossa fé, a gente dizia assim, não, vai acontecer, mas o tempo passava. E esse processo todo levou cerca de 15 anos. No meio desse processo, por exemplo, a minha esposa ela precisou se submeter a uma cirurgia muito complicada, uma cirurgia porque ela tinha vários miomas, né, no útero, e ela precisou passar por essa intervenção, e o médico até relatou, né, após a cirurgia, porque ele tirou o útero e foi tirando todos os miomas ali, foi retirando todos os miomas, e em outra circunstância, ele falou para mim que aquele útero não seria mais aproveitável, ele ia jogar fora, mas ele sabia, eu sabia, na verdade não era ele, era Deus que estava movendo, de que a Cláudia ainda não havia sido mãe. Então ele falou que costurou o útero todo, tirou todos os miomas, encheu um pote assim de miomas, foi uma coisa assim surpreendente. E ele até brincou comigo, ele falou assim, olha, esse útero aí ele é chamado útero Frankenstein, que era todo costurado. E ele falou assim, olha, vocês agora vão ter que aguardar 1 ano e depois é que vocês vão voltar a tentar de novo, né? A gerar, a ter uma gestação. E o tempo se passou, isso foram passando, como eu falei aqui, foram cerca de 15 anos. Mas o que aconteceu? Olha como é que Deus é o Deus do impossível. Depois de quase no final de 1 ano, né, por volta de setembro, outubro ali, a minha cunhada ela era missionária nessa época, numa cidade chamada Nova Lima, em Minas Gerais. E ela trabalhava numa instituição, né, com um pastor, onde elas abrigavam algumas mães com crianças, entendeu? Que haviam problemas, enfim, diversos tipos de problema. E numa dessas situações, né, uma dessas mães, ela saiu, né, do abrigo e deixou a criança ali. Aí o conselho tutelar foi lá e tomou a criança, né, deixou a criança aos cuidados dessa instituição. E aí essa minha cunhada, ela ligou para a Cláudia, ligou para a gente, né? Nós morávamos no Rio de Janeiro, e ela falou da situação dessa criança, e mandou uma foto, né, pelo computador, e imediatamente quando nós vimos a foto dessa criança, que era uma bebê de 7 meses, nós ficamos apaixonados. E imediatamente, assim, no mesmo dia, se eu não me engano, no mesmo dia nós partimos para Minas Gerais e começamos o processo, sabe, da guarda dessa criança, de adotar essa criança. E hoje essa criança, que era na época de 7 meses, hoje ela tem 15 anos, é a nossa filha. O nome dela é Ana Beatriz. Ana significa cheio de graça. E Beatriz é aquela que traz alegria, que faz os outros felizes. E vocês imaginam, eu falei assim, caramba, foi assim... Porque muitas vezes o que Deus quer pra gente, a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, não é da nossa forma, é da forma dele. Mas ele faz, ele é fiel e ele nunca se atrasa. Ele sabia exatamente o momento certo que essa criança chegaria na nossa vida. E foi exatamente assim. Ana Beatriz chegou para alegrar o nosso coração, para alegrar a nossa história. Eu queria até apresentar a vocês, bem rapidinho aqui, a minha filha. Vem cá, filha. Olha aqui, ó. Ana Beatriz. Tá vendo? Agora você acha que a história parou por aí? Não parou. Sabe, Deus nos deu Ana Beatriz. Aquilo que a gente já vinha orando há 15 anos aconteceu. Mas Deus, ele é maravilhoso. Eu fico até emocionado quando Deus não parou aí. Quando a gente trouxe a Ana Beatriz para casa, né? Isso foi no mês de novembro, a gente começou a comemorar, ia ter o Natal ali, passando o Natal. E chegou em janeiro, né, passamos o Natal, o final do ano, foi uma coisa linda, sabe? Todo mundo paparicando na Beatriz. Agora, ó, 15 anos aqui, ó, dando um trabalho, mas é uma bênção de Deus. Mas chegou em janeiro, minha esposa começa a passar mal. E a gente ficou meio assim preocupado, porque ela estava passando mal, levei ela para o hospital.
E ela foi para a parte a parte onde faz o tratamento, né, onde faz os exames, a parte ginecológica, e ela se submeteu ao exame. E depois o médico mandou me chamar. Vem cá, Zaf, senta aqui do meu lado. Aí o médico, ele olha para mim e fala assim, olha, a sua esposa, ela não está doente. Ela não está doente, na verdade, ela está grávida. Ela está grávida do Asaf. E o Asaf significa benevolência de Deus, presente de Deus. Então, eu queria encerrar esse vídeo dizendo para vocês exatamente isso. Mais uma vez, eu extrapolei o tempo aqui, já estamos com 15 minutos. Mas eu queria dizer para você que Deus, ele nunca se atrasa. Às vezes você pode achar demorado que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Mas eu quero te dizer isso nessa noite. Deus não se atrasa. Deus, ele ressuscitou o morto depois de 4 dias. Poderia ter sido uma semana. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Então aí, tá aí minha família. Ana Beatriz, aquela que traz alegria, e Asaf, presente de Deus. Tá joia? Então creia, compartilha e tenha uma noite abençoada. Domingo nós vamos estar juntos de novo. Tá joia? Um beijão no coração de vocês.